Hoje eu quero compartilhar com você um acontecido em minha vida quando eu tinha ainda uns 14 anos, eu acho que era, que vem de encontro com tudo que eu venho falando sobre a questão da nossa mente, o nosso pensamento. E isso vem de encontro com alguns mandamentos criados por Deus para que nós tenhamos vida com abundância. Então eu tinha lá meus 14 para 15 anos e eu tenho uma recordação muito linda do meu pai. E minha mãe também, mas o meu pai, ele era um homem bonito, charmoso, alegre, e eu tinha uma admiração por ele. E em um determinado momento eu estava no carro aguardando ele voltar. Nós tínhamos ido à cidade e quando eu avistei ele de longe, ele vinha e nisso ele encontrou uma pessoa e ele parou, ele conversou, ele estava alegre, ele era muito alegre e me passou um filme na minha cabeça que eu um filme com medo, que eu não queria ver meu pai no fundo de uma cama doente, aquela imagem ruim na minha cabeça. Mas eu não tinha consciência e eu não sabia disso que eu sei hoje. E os anos se passaram e com o decorrer dos anos o meu pai adoeceu muito. E eu só me dei conta disso alguns anos atrás. E eu vi meu pai em cima de uma cama, do jeitinho que eu não queria ter visto. E hoje o desafio que eu tenho enfrentado é trabalhar a minha mente, porque nós temos uma capacidade, Deus nos criou uma capacidade muito grande de nós construir uma vida feliz e alegre. E uma das coisas que nós precisamos é quando vem esse insight mal em nossa cabeça, nós cancelar e transformar em algo bom. Deus me deu o privilégio mais tarde de eu estar com meu pai, ficar presente na vida dele, e quando ele partiu daqui para a glória, ele estava comigo na minha casa. Porque também em um determinado momento eu pensei em minha mente, e se meu pai falecesse hoje, o que eu fiz para contribuir na vida dele? E por um momento de mágica, por um instante, eu morava em uma cidade de 70 quilômetros de distância, né? E aí, de repente eu senti uma loucura de voltar para a cidade onde eu morava, onde meu pai morava. Até então ele estava bem, aparentemente. E quando eu cheguei na cidade, nós chegamos, eu, meu esposo, meus filhos, saímos dessa cidade na metade do ano. Era um passo louco, uma loucura que nós estávamos fazendo, assim, porque nós não tínhamos motivo de voltar para aquela cidade. E eu lembro que eu disse a Deus assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu sinto que eu preciso ir. E é dessa intuição, esse sentimento que eu quero que você preste atenção. E nós voltamos para aquela cidade, para a terra natal onde eu nasci, e não demorou muito tempo, meu pai adoeceu e o meu sogro também. E nós ficamos, eu e meu esposo, em torno de uns 5 meses, 3 meses mais precisamente, mas foi 5 meses que eu fiquei naquela cidade. E eu tive o privilégio de cuidar do meu pai, ficar com ele, com minha mãe, nos últimos dias de vida dele. Meu irmão também auxiliava muito. E ali eu fiquei em torno de toda a minha família. Então, o que eu quero passar para você é: preste atenção em teus pensamentos. E eu lembro que quando o meu pai faleceu, no dia que ele faleceu, era um domingo de ceia, e eu tinha me preparado para ir na igreja, e ele morava num lugar, eu morava num lugar, e ele estava comigo, que tinha
Em cima tinha 2 pisos e embaixo tinha uma cama, o quarto para ele que nós ajeitamos ali. E aí ele estava ali. E quando eu fui descer a escada, me veio uma voz no meu coração. Me disse assim: não vai na igreja hoje, fica em casa com teu pai. E eu voltei, eu ouvi aquela voz que hoje eu não tenho dúvida que é Deus dentro de nós, nos conduzindo sempre pelo caminho certo. E aí eu voltei, guardei minha bolsa e desci a escada. E quando eu desci a escada, ele disse: ué, tu não ia na igreja? E eu disse: sim, mas eu vou ficar com o senhor aqui. Tava um primo meu ali, juntos, e nós ficamos, tomamos chimarrão, conversamos, fiz almoço para ele. Depois o pastor veio, trouxe a ceia. E aí ele tomou a ceia e ele disse assim: agora eu estou pronto, agora eu já posso ir. Enfim, ele almoçou, eu dei o almoço que ele queria. Quando nós terminamos de almoçar, colocamos ele na cama, agilizamos as coisas e aí ele pediu um pouquinho de refrigerante, né? E eu dei o refrigerante para ele. E naquele momento ele deu o último suspiro da vida dele. E eu lembro, estava eu, minha mãe, estava meu avô também. E ele deu aquele último suspiro e eu senti que ele tinha partido. E aí eu chamei meu avô e a minha mãe ficou ali um pouco nervosa, né, não querendo acreditar naquela situação. Mas enfim, foi naquele momento, foi naquele dia. E o meu avô veio, ele tinha 90 e poucos anos, e eu digo para você, conforme eu falei no vídeo antes, a doença não determina a nossa morte. Não é a idade, não é a doença, é o tempo de Deus. E aí, o que aconteceu? Meu avô chegou e ele disse assim: realmente ele partiu. E eu quero resumir esse vídeo dizendo que eu senti paz em meu coração, porque Deus me deu o privilégio de estar com ele nos últimos momentos da vida dele. E tudo isso foi reflexo de um pensamento, de um desejo do coração e também de um medo. Então tudo aconteceu, tudo acontece em nossa vida, seja medo ou confiança. Vamos buscar mais a conhecer a Deus de todo o nosso coração e a nos conhecer, a ouvir essa voz interior. E é esse o grande desafio para as nossas vidas. Nós precisamos e estamos vivendo um momento no qual é fundamental nós nos conhecer. Busque a Ti, olhe para Ti. Confie em você, ame-se e seja mais grata.